Olá, me chamo Jonathan Rezende. Hoje eu vou apresentar o meu projeto, que é um medidor de nível de líquidos caseiros. A ideia aqui é sair das antigas boias mecânicas e usar um sensor capacitivo caseiro que mede o volume da água com alta precisão e envia tudo para um painel na internet em tempo real. Basicamente, o meu projeto ele faz essa leitura, envia para um database e apresenta num WebApp aos hardwares dos meus componentes. Basicamente, nós temos um ESP32 sendo o cérebro do circuito, e no circuito principal, nós precisamos de uma placa de fenolite de cobre, resistor de 1 megaohms, uma fita isolante e alguma coisa para soldar um cabo nessa placa de fenolite. Bem, nós usamos como softwares o Firebase como um database e o Visual Studio Code para postar esse site num link acessível na web. Quanto à minha montagem, basicamente aqui a ideia é usar uma placa de fenolite, ou quem sabe duas, cortar ela ao meio de forma que elas fiquem idênticas e pregar elas de uma forma que elas fiquem com a parte de cobre virada de frente uma para a outra. Então, aqui é bom usar a fita isolante para isolar totalmente essa placa de cobre, totalmente, tanto a parte de trás quanto a parte da frente, e usar um ferro de solda para colar um jumper nessa placa na parte de cobre para poder conectar na sua protoboard para poder assim fazer uma leitura. E claro, nós vamos precisar também de um recipiente para fazer essa leitura. Qual é o conceito do meu sensor? Bem, como o ESP32 lê isso? Nós usamos o conceito da constante de tempo RC. Quando aplicamos tensão, o capacitor leva um tempo específico para atingir 63,2% da sua carga. Nós sabemos a resistência, que é 1 mega, e o microcontrolador mede esse tempo em microsegundos. Calculamos a capacitância usando a fórmula que é essa que está sendo apresentada. E, com a capacitância calculada, nós fazemos uma interpolação matemática para achar o volume exato em ml. Então, conforme tem água no recipiente, e essa água passa pelo meio dessas duas placas de fenolite, ela altera a capacitância ali no meio. Alterando essa capacitância, o ESP32 parar essa leitura e apresentará um novo valor que há no recipiente. Tudo bem, eu vou começar a colocar água e reparem na tela que a cada 1 segundo o valor é atualizado. Então aqui eu vou colocar até 100 ml e ele vai apresentar aqui 100 ml. Então ele demora um pouquinho para estabilizar, mas ele chega no 100 ml. Tem uma margenzinha de erro, porque essa capacitância é muito baixa. Agora eu vou colocar até 150 ml. Então ele vai subindo ali. E ele chegando... Agora eu vou colocar até 250 ml. E ele apresenta lá também. Agora somente para teste até 350. Beleza, galera, esse foi o teste. Vamos lá, agora eu vou explicar o código. O ESP32 não possui um sensor interno capaz de medir os farads. Então, ele só sabe medir duas coisas, tensão elétrica e tempo, através da função micros. O do código é a questão do constante de tempo do circuito RC. Então, aqui, eu vou passar aqui rapidamente, toda essa parte que é referente à questão do Firebase. Então, todas que são configurações para o Firebase. Aqui ele cria os objetos do Firebase, cria algumas outras variáveis, declara ali sobre os pinos, declara a resistência que eu estou usando, e também declara ali para mim a interpolação de pontos. Então, eu sei que a 0ml ele tem 100 nanofarads. Então, ele usa isso daqui para poder achar um valor entre 0,50 e entre os outros dois valores. Aqui ele faz uma configuração de média móvel, que é uma coisa um pouco mais complexa, para justamente poder ter uma leitura um pouco mais precisa. E aqui ele cria uma função para poder calcular esse volume, calcular essa interpolação dos valores. Então, dentro do meu void setup, eu chamo ali, inicio a leitura, declaro como entradas, faço a questão do Wi-Fi, sincronizo ali o relógio para Cuiabá, e aqui faço configurações do Firebase. Uso aquelas variáveis que eu já declarei lá atrás para poder iniciar no Firebase. Bem, então aqui já entra na questão da minha lógica de medição. Então, e na minha medição, eu tenho esse pin mode, que eu declaro como sendo a minha saída, e declaro como baixa. Então, o meu código executa 4 etapas rápidas no loop. Primeiro seria essa para esvaziar o balde, ou então ele faz a descarga. A segunda etapa, ele liga o cronômetro e injeta energia. A terceira etapa, ele faz essa leitura desse valor. A terceira etapa, ele faz a leitura desse valor. E, através desse tempo que ele acha, em micros, ele consegue definir ali o valor da minha capacitância,
tendo esse valor, eu consigo ali achar pelo meu tempo médio, eu acho ali em nanofarads, e chamo aquela tabela para poder interpolar meu valor de capacitância para o meu valor de volume. E, por fim, ele apresenta todos esses valores, ele envia no print serial, e um pouco mais abaixo aqui ele faz o envio para a Firebase, enviando esses dados de capacitância, volume e timestamp. Então, continuando aqui, então, indo para o meu monitoramento web, vou mostrar aqui rapidamente como é feito lá. Então, esse daqui é o meu sistema web, então ele apresenta o meu volume, a capacitância, ele traz as últimas leituras do gráfico, tanto de capacitância quanto de volume, e também apresenta ali uma tabela que pode ser exportada. Os valores do gráfico também podem, e esse daqui é o que está acontecendo dentro do meu Firebase. Então, tem ali a leitura atual e o histórico bem grande. Então, esse seria o meu projeto. Agradeço a todos, a minha medição vai estar, o link para a minha medição vai estar online por mais um tempo, e é isso, esse é o meu sensor capacitivo caseiro.